Como profissionalizar a marcenaria? Eu lembro lá do meu começo, como tudo era tão amador. Gente do céu, como que conseguia fechar contrato? Na época do meu pai, não tinha orçamento, não tinha projeto, era tudo na mão. Na verdade, meu pai fala assim que antigamente as pessoas nem tinham o costume de fazer vários orçamentos. Perguntava quanto que ia ficar e pronto. Ah, beleza, vai ficar tanto? Acho que não falava nem assina aqui, né? Ah, tá bom, pode fazer. Tô aqui o dinheiro, pagava antecipado mesmo. Não tinha essa de deixar pagamento pro final. Mas aí as pessoas foram ficando calejadas. Foram acontecendo algumas coisas. As pessoas começaram a prometer e não entregar. E é claro que o cliente foi ficando cada vez mais exigente, mais desconfiado. E é claro que a gente vai aumentando o nível de cliente que a gente atende. A gente nunca fica no mesmo nível. Quem está atendendo o mesmo nível de clientela é porque não está crescendo e não está melhorando. Então, conforme você vai atendendo clientes de outro nível intelectual, outro nível de exigência, ele vai querer um contrato, ele não vai te valorizar dependendo do modelo do seu orçamento, como você trata ele não vai te valorizar. E por mais que você faça um orçamento justo, ele vai fechar com o mais caro, porque ele vai achar que você não dá conta de entregar, porque você não soube demonstrar valor, não soube profissionalizar a marcenaria. Por isso, a importância de aprender, de colocar em prática a profissionalização. Todo mundo pergunta para mim, como que foi a sua grande virada de chave? E é o que eu sempre digo, eu profissionalizei a marcenaria, porque eu via que os processos eram muito caseiros, quando eu comecei a trabalhar com meu pai. Eu via que era tudo muito amador. Eu via que era, tipo assim, não tinha respaldo nenhum, nem para o cliente, nem para nós. Só que no começo, tudo quando tá no começo é mais simples, porque o cliente não tem o nível de exigência de uma empresa que ele sabe que tá começando, né? Que não tem muito o que ele exigir. E ele sabe, quando o cliente recebeu um outro orçamento mais caro do que o seu, e ele fecha com o mais barato, ele não exige tanto. Porque ele sabe que, inconscientemente ali, ele sabe que ele não está fechando com o melhor. Existe uma crença no ser humano que o que é mais caro é melhor. Isso é inconsciente e isso é de todo ser humano. Então, quando ele fecha com o mais barato, ele não tem um nível de exigência, que é o contrário de quando ele fecha com o mais caro. Ele exige mais, porque ele fala, eu poderia ter gastado 20 mil a menos, então já que eu tô pagando, eu quero esse retorno, eu quero um retorno sobre o meu investimento. Eles querem retorno, se chama ROI. Qual que é o ROI disso? Retorno sobre o investimento. Ele gastou lá 20, 30 mil a mais, às vezes 100 mil a mais, não sei, mas eles pagam a mais para quando eles querem cobrar mais, quando é uma pessoa mais exigente. Então, primeira dica do dia, a falta de profissionalismo vai te manter atendendo o mesmo nível de clientela. Esse cliente aí que não exige, esse cliente que qualquer coisa tá bom, ele não dá dinheiro. Ele é um cliente que escolhe por preço. Quem trabalha por preço não ganha dinheiro, a não ser que você tenha uma grande escala. Você ganha lá R$1.000 em cada guarda-roupa, mas você produz 50 guarda-roupas por mês. Você ganha só 2.000 em uma cozinha, mas você produz 50 cozinhas daquela todo mês. Aí, tudo bem? Que eu imagino que não seja o caso de muitas marcenarias, porque muitas marcenarias não têm esse poder de escala tão grande assim. Então, se você tem pouca capacidade produtiva, você tem que lucrar mais, porque você produz pouco, então seu lucro tem que ser cada vez maior. Enquanto você ficar vendendo, disputando preço, você nunca vai ganhar dinheiro. Então, qual que é a primeira maneira de você sair da guerra de preço? Mostrando para o cliente que você tem um valor a mais e sair dessa guerra de preço que está aqui, dessas pessoas que não sabem demonstrar valor, essas pessoas que não sabem
vender valor, vendem só preço, não sabe defender o produto, não sabe mostrar que elas valem mais. Porque marcenaria não é produto, marcenaria é serviço. É atendimento, é acompanhamento, é compatibilização de projeto, é você cuidar da obra, é você cuidar do cliente, é você oferecer para ele outras coisas ali, não só o móvel. Então é serviço, ela é muito mais serviço do que produto. Então se você não se diferenciar e não profissionalizar, você vai estar sempre na guerra de preço. E quem está na guerra de preço não ganha dinheiro. Só vai ganhar dinheiro se você tiver uma larga escala, produzir 50 guarda-roupa daqueles, tá? Qual é o primeiro passo, Rita, então, para eu profissionalizar a minha empresa? O primeiro passo é no atendimento. Chega de não fazer pergunta quando o cliente vem até você. Chega de você não filtrar o cliente quando ele solicita um orçamento. Chega de você não qualificar se aquele cliente tem realmente perfil para o seu produto. Chega de você ter medo de perguntar algumas coisas. Você tem que perguntar, gente, senão você vai passar a vida toda só fazendo orçamento e não fechando nada, sabe? Chega de você conversar abreviando o texto. Chega de você mandar mensagem para o seu cliente sem acento, sem ponto final, sem ponto de interrogação, utilizando gírias. O cliente não enxerga valor nenhum quando você abrevia, vamos supor, VC. Você vai falar não, você coloca só a letra N. Quando você abrevia as coisas, acabou toda a percepção de valor que o cliente tem sobre você. As gírias que você usa no seu dia a dia, você não pode trazer para o seu atendimento. Você tem que atender o cliente de uma forma profissional. Se apresentar primeiro, mudar o tipo de linguajar que você usa. No começo vai ser um pouco estranho. No começo você vai falar com o cliente de um jeito e com seus amigos e familiares de outro jeito. Só que com o passar do tempo, você vai trazer essa profissionalização para o seu dia a dia também, porque a gente não consegue ser duas pessoas ao mesmo tempo. Mas existe um período de adaptação e depois você passa a tornar aquilo comum no seu dia a dia. Você só escrever correto, colocar letra maiúscula, que é o maior absurdo que tem, é as pessoas não colocarem letra maiúscula, não colocarem ponto final, não colocarem pontos, por exemplo, de interrogação numa pergunta. Você não sabe se a pessoa está afirmando, se a pessoa está perguntando. Gente, isso é ridículo num atendimento. Isso é ridículo. Você colocar um monte de emoji no seu atendimento, isso descaracteriza você total. Isso te coloca num nível muito baixo. Então, dependendo da palavra que você usa, substitua algumas palavras por palavras mais sofisticadas. Olha, para de usar gíria no seu atendimento. Abreviar a palavra, meu Deus do céu, evita isso. Vai mandar um áudio, pergunta primeiro, posso mandar um áudio? Porque tem gente que não gosta. Como que você prefere ser atendido? Por áudio ou você prefere que eu escreva? Porque às vezes a pessoa não consegue ouvir áudio, você tá lá mandando áudio, ela não consegue ouvir. Ou não gosta, sabe? Então, isso é profissionalizar o atendimento. É você responder rápido, é você ser educado, ser cordial, sempre agradecer o cliente pela oportunidade de estar fazendo o orçamento dele. Ou se você não puder atender, já fala logo, eu não posso te atender, eu não fabrico esse tipo de móvel, eu não faço esse tipo de serviço, mas eu posso te indicar aqui alguém que eu conheço. Resolva logo o problema do cliente, responda com agilidade, mas principalmente responda de forma profissional, desde o primeiro oi que você dá para o seu cliente. Não vem com aquele monte de oi, oiê. Não. É olá ou oi. Oi, boa tarde, como você tá? Tudo bem? Sabe? Não tem esse negócio de emoji, de mandar um solzinho, de mandar sei lá o que, gente. Isso infantiliza o atendimento. E inconscientemente o cliente está tendo uma percepção de valor sobre você muito baixa. Então, qualquer
preço que você mandar ali, ele vai achar caro, porque ele não enxergou valor em você. Então, profissionalize primeiro o atendimento e profissionalize logo depois disso a forma como você envia o orçamento para ele. Gente, é um absurdo do absurdo você digitar ali e mandar o orçamento. É o absurdo do absurdo. Alguém aqui faz isso? Alguém aqui faz isso? Vamos supor, a pessoa mandou um projeto, tinha lá um guarda-roupa. Olha, fica 20 mil reais. A pessoa não sabe que corrediça que é, não sabe que cor que é, não sabe que espessura você considerou, não sabe se é abertura total, não sabe se é porta de giro, não sabe se é porta de correr, se é porta de correr, que trilho que é, se tem amortecedor, se não tem, se é porta de giro, que dobradiça que é, se tem amortecedor, se não tem. Sabe? É muita falta de profissionalismo você enviar um orçamento de qualquer jeito. Primeiro que enviar orçamento por WhatsApp já é falta de profissionalismo. Já diminui a percepção de valor que o cliente tem sobre você. Porque significa que você tá sem fazer nada lá, fez aquele orçamento mesmo, tá nem aí se quer fechar ou não. Ó, o Luizão Silvério, ele faz isso. Então, a partir de hoje, a partir dessa live, você vai começar a profissionalizar a forma como você manda o orçamento para o seu cliente. Porque se você só escreve, fica mais ou menos 20 mil, o cliente não enxerga valor nenhum em você. E aí, você pode, um guarda-roupa de 20 mil, você mandar 10 mil, ele vai achar caro. Porque ele não enxergou valor em você, na forma como você fala, na forma como você comunica, na forma que você escreve, na forma como você descreve o seu produto. Porque um guarda-roupa, imagina a pessoa chegar e falar assim, eu quero um orçamento de um guarda-roupa. Cada pessoa que está aqui nessa live vai orçar de um jeito diferente. Se eu tô acostumada a fazer porta de correr, eu vou orçar de porta de correr. O outro que está acostumado com porta de giro, ele vai orçar porta de giro. Tem gente que vai orçar todo branco, tem gente que vai orçar todo na cor, tem gente que vai orçar sem tamponamento, tem gente que vai orçar com tamponamento, tem gente que vai colocar corrediça telescópica, mas vai colocar dobradiça com amortecedor, tem gente que vai colocar a dobradiça sem amortecedor. Nem sei se existe mais dobradiça sem amortecedor, não deveria nem existir, né? Então, cada um vai orçar de um jeito, sabe? Então, você precisa explicar para o seu cliente como que foi orçado de forma profissional. Olha só, você pode analisar um orçamento seu? Olha que interessante. Ó, tá vendo? Eu já fiz, mas hoje através das suas aulas não faço mais. Descrevo todas as especificações. Cada vez está mais alto o custo da marcenaria. Por quê? Por causa da falta de produtividade, aumento de custo fixo. Então, você realmente não consegue baixar o seu preço. Outra pessoa está cobrando mais barato do que você porque o custo dela é menor. É claro que ela vale menos, é claro que é um profissional menos gabaritado também, muitas vezes, mas muitas vezes é um profissional bom que descobriu uma forma de baratear o custo. Então, aquele que está cobrando mais barato que você, pode ser que ele esteja lucrando mais do que você. Porque ele tem eficiência produtiva, ele tem capacidade produtiva, ele lucra menos, mas ele produz muito mais. E o que está deixando as marcenarias fecharem, ficarem sem lucro, é o alto custo operacional. E hoje em dia é muito fácil o cliente conseguir vários orçamentos, conseguir uma referência e ele querer fechar no mais barato. Só que aquele que está cobrando mais barato do que você, ele pode estar lucrando mais do que você, porque ele modernizou, porque ele profissionalizou, porque ele descobriu coisas que você ainda não descobriu. E ele baixou o custo operacional e ele entrega às vezes um produto melhor do que o seu, mais barato do que você. Só que para o cliente tá bom, porque o produto é bom, só que ele barateou o produto. E as marcenarias, o que elas fazem? Infla custo fixo, fazem investimentos em estruturas que não se pagam e aí precisa embutir esse preço no produto, aí não vende. Custo operacional muito alto, custo fixo muito alto, muitas pessoas produzindo pouco, isso custa muito e o cliente não quer mais pagar por isso. O cliente quer uma eficiência produtiva, ele quer uma pessoa que produza rápido para ele, porque isso significa menos custo.
Entende? Então reflitam nisso, porque muitas marcenarias estão reclamando que o cliente quer pagar pouco, principalmente pelo momento econômico que o país se encontra. É óbvio que todo mundo vai querer pagar pouco, porque tá tudo muito incerto, ninguém sabe o dia de amanhã. As pessoas não estão tendo dinheiro para comprar carne. Entende? As pessoas a conta não tá fechando para muitas pessoas. Então estamos passando um momento econômico que todo mundo quer o mais barato. E as marcenarias estão fazendo o quê? Reclamando da pessoa que está fazendo certo. Da pessoa que está sendo muito mais inteligente. Da pessoa que reduziu o custo fixo e está vendendo mais barato. E está entregando para o cliente e está ganhando dinheiro. Enquanto as marcenarias estão crescendo o custo, reclamando que não vende. E aí quanto mais não vende, mais o custo fica maior, que precisa ser repassado para o cliente. E aí não consegue vender porque o custo operacional está muito alto. Então cuidado com o seu custo. E aí as pessoas ainda reclamam, né? Falam, nossa, não sei como ele dá conta de entregar. Ele foi inteligente, ele baixou o custo dele. É claro que não são todas as ocasiões. Tem muita gente que não sabe precificar. Tem muita gente que tá vendendo barato sem saber. Acha que tá ganhando alguma coisa, mas não tá ganhando nada. Também tem que saber identificar isso. Mas tem muitas pessoas que identificaram como reduzir custo, estão vendendo mais barato do que você, só que estão lucrando mais. Entende? Que é o meu caso, que eu ensino para os meus alunos. Baixar custo fixo para vender, enxugar custo, vender mais barato e mesmo assim lucrar mais e ainda ter capacidade produtiva, tá? Agora vamos lá pro comentário da M7 Movelaria. 90% dos projetos vêm dos arquitetos. Alguns passam esse feedback de como está o desenvolvimento da obra e valores que o cliente está disposto a gastar. Exato. Fica bem assim, mais fácil, aí você adapta o seu produto, né? Você precisa adaptar o seu produto para a realidade do cliente, para quanto ele está disposto a investir naquele momento. Então, vamos supor, todo mundo vê que a minha marcenaria se posiciona como alto luxo, certo? Certo. Só que chega aquele cliente de projeto de 1 milhão que quer gastar 600 mil. Então, o que você acha que eu vou fazer? Eu vou adaptar o meu produto pro bolso dele. Eu não vou falar, não, eu não trabalho com telescópica, não, eu só trabalho com meia esquadria, não, que isso daqui eu não faço, não, essa lateral de roupeiro que sem engrossar eu não faço. É claro que não. Eu vou adaptar o meu produto para quanto ele quer investir. Entende? Eu não vou ficar naquela coisa, não, meu produto é esse, eu só faço assim, que não existe isso. Existe sim. E quem não se adaptar tá fora do mercado. Então, quando o cliente tem uma prévia, a não ser que essa prévia seja impossível, né? Nossa, só de material deu 50 e a prévia do cliente é 40. Aí não tem como. Claro que tem as exceções. Mas, se você fizer pequenos ajustes no seu produto para que ele se encaixe no bolso do cliente naquele momento, você está sendo inteligente. Você está se desprendendo, você está desapegando de querer fazer coisas para satisfazer o seu ego, para você poder ganhar dinheiro. Porque quem trabalha no ego não ganha dinheiro. Às vezes é só um profissional que não sabe fazer a conta e vende errado. Aí ele vai ver o prejuízo lá no final do processo. Exatamente. Tem muita gente que não tá sabendo precificar e tá cada vez mais assim no vermelho. Existe também. Mas eu, como mentora, como eu estudo muito, eu estou em contato com muitos marceneiros, eu olho muito para os meus números, eu olho muito para o meu custo fixo, eu olho muito para a margem de lucro. Eu sei que tem pessoas que estão vendendo mais barato, só que lucrando mais do que aquelas marcenarias que acham que não vai dar conta de entregar. Entende? Então, toma cuidado, olhe sempre para os seus números, olhe sempre para a sua produtividade, olhe sempre para o volume que você tem que vender de acordo com o custo fixo que você tem. Porque as pessoas estão vendendo só para pagar custo fixo, por isso que não vê a cor do dinheiro. Pega o custo fixo e sobe lá para cima. Sobe para cima. Cíntia Chagas, ainda bem que ela não segue a Rita Mentora, senão ela já ia fazer um Reels só sobre isso. Então, pega o custo fixo, eleva o custo fixo. Aí ela nem se toca que ela tem que vender o dobro do que ela vendia, porque o custo fixo dela estava aqui, vai para cá.
Aí ela tá presa na produção e não tá preocupada em dobrar a venda, porque ela pegou, fez parcela de máquina, fez parcela de programa, fez parcela de sei lá o que e ainda contratou mais gente. O custo fixo tava aqui e veio pra cá. Aí ela fica presa nesse operacional aqui, cuidando da máquina, cuidando do não sei o que, nanana, esquece que ela tem que vender o dobro, porque ela fez um investimento e esse investimento tem que se pagar. Aí depois não sabe por que não está vendendo, porque tá desperdiçando energia lá na produção. Entende? Tomem cuidado com isso. Quando você aumenta custo fixo, você tem que vender o dobro do que você vendia. Porque senão você está vendendo só para pagar esse custo fixo que você aumentou. Tá? Fica a reflexão aí para você. Se precisar de ajuda, me manda um direct que eu vejo qual dos meus métodos pode te ajudar. Se é consultoria, se é mentoria, ou se o próprio método M360 te ajuda também, porque ele tem ajudado muitas pessoas. Agora que nós estamos tendo encontro ao vivo, eu tô vendo tô relembrando quanto ele é transformador, quanto ele profissionaliza. Ele são aulas gravadas assim que, sabe, as pessoas conseguem ter uma transformação muito grande através dele. E agora que tá tendo aulas ao vivo, nossa, tá sendo melhor ainda. Pra mim, tá sendo uma transformação de vida, porque eu tô tendo contato com as pessoas, tô criando novos conteúdos. Conforme surgem as dúvidas, eu crio mais aulas. Os próprios alunos estão querendo vir para dar aula, para compartilhar a transformação que eles tiveram, compartilhar com as outras pessoas. Daqui a pouco eu nem preciso dar aula mais, porque só os alunos vão compartilhando ali o que já aplicaram para transbordar na vida das outras pessoas, para as outras pessoas verem que realmente é possível, sabe? Quando você vê um marceneiro que aplicou, que conseguiu ter resultado, você fica doido para ter resultado também. Então é muito bom essa coisa de aula ao vivo, porque você vê outra pessoa, assim como você, tendo resultado, e aí você passa a querer aquilo também, porque muitas pessoas acham que é impossível, então ela nem quer. Ela nem sonha, ela acha que aquilo é o normal, que não ter vida é normal, que todo empresário não tem vida mesmo e tá tudo isso que a Bíblia tem pra nós. Não é isso. A Bíblia tem pra nós uma vida plena, uma vida extraordinária. Lá em João, só pra gente finalizar que minha internet tá ficando ruim aqui. Lá em João 10:10 tem uma passagem. Eu vim ao mundo para que tenham vida e vida em abundância. Então, isso é normal? Não, não é normal. Por um período realmente é normal, mas voltou. Passar a vida toda sem vida não é o que a Bíblia tem pra nós, tá bom? Quem não conseguiu tirar o print, entrou depois aí, quer tirar um print, vou fazer a pose novamente. Tira o print e posta nos seus stories e me marca que eu vou repostar. Quem gostou da live, tira o print e me marca. Show de bola! Quem quiser ter conhecimento de como eu posso ajudar vocês, me manda um direct. A gente já vai abrir em breve a fila de espera para a próxima turma do método Marcenaria 360, porque agora ele tá suspensa as inscrições, acabou de abrir uma nova turma, então assim que a gente tiver a data, a gente vai divulgar aqui para vocês, tá bom? Beijo e não se esqueçam de profissionalizar muito a marcenaria de vocês. Beijo, fiquem com Deus e me marca aí que eu vou repostar.